Programa não recomendado para menores de 10 anos. É programa Revolução Jesus, estamos juntos e aqui no lugar especial e diferenciado, né, Rafa? Olá! Oi, Thiago. Seja bem-vindo você, boa noite aqui você que nos acompanha aqui pela TV Canção Nova. É uma alegria sempre te receber em nossa casa aqui no nosso sofá. Tem um lugar especial para você hoje aqui, não é, Thiago? Com certeza! E olha só, gente, o tema de hoje é um tema delicado, mas muito pertinente para nós tratarmos. Por isso aqui, o Revolução Jesus, não estamos no nosso cenário habitual, porque vem novidades aí no Revolução Jesus. Então aguarde, estamos aqui no Espaço Jovem da Canção Nova. E a temática é sobre o poliamor. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso em tantas matérias, né? Porque está em alta, né? Já tem um tempo. Mas mais do que nunca, hoje tem se falado sobre isso. E o que de fato significa? O que está por trás, né, deste amor tão grande que transborda e me faz, enfim, até mesmo me perder nos relacionamentos. Então, fica com a gente, que você já sabe no Revolução Jesus, nós prezamos por aquela que é a verdade revelada por Jesus Cristo, apoiados na doutrina, no princípio cristão, vamos entrar em cheio nessa temática sobre o poliamor e por isso vamos contar com convidadas à altura para nos ajudar, né, Rafa? E é por isso também que a gente já quer saber a sua opinião. Como você conceitua o amor? Então vai lá no @Revolução Jesus, a gente já colocou uma fotinha do nosso sofá e a gente fez a pergunta, como você conceitua o amor? A gente quer saber a sua resposta e eu tenho certeza que durante o programa você vai acrescentar ainda mais aquilo que, o que é o amor segundo a visão cristã. O que é o amor, aquilo que o mundo tem pregado hoje. E a gente vai começar, Thiago, a verdade vai ser trazida a nós neste programa. Por isso que é importante, estamos falando de amor. Mas será que o amor não se descaracterizou um tanto? Será que nós não estamos nos perdendo em conceitos e distorcendo esses conceitos? Nós estamos comprometendo a nossa vivência como pessoa, né? Como ser humano e como cristãos? Então fica com a gente, como a Rafa já disse, interage lá comentando no nosso post no @Revolução Jesus. E eu quero já chamar aqui a nossa convidada da noite, uma delas, porque serão duas, né? Porque esse assunto merece ser aprofundado. Então nós queremos acolher aqui a nossa querida Elaine. Seja bem-vinda ao Revolução Jesus, Elaine. Que bom tê-la aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito bom mesmo, por favor. Vou pegar aqui o microfone para você, afinal de contas. Você já tá com o microfone, né, gente? Perfeito. Então eu que estou me localizando aqui. Quando a gente sai do nosso habitat, fica meio perdido. Fica meio perdido, né? Que bom. Elaine, bem-vinda mais uma vez. Obrigado por ter aceito esse desafiador, mas importante convite. Sim, muito, porque a gente tem, na verdade, a necessidade de conversar sobre temas que são mais polêmicos e também não pode fugir deles. Então, trazer isso ao conhecimento, colocar esse assunto em pauta nas famílias, para os jovens, é muito importante. A gente precisa ter consciência e capacidade crítica nesse aspecto. Verdade. E a Elaine, né, que é psicóloga e vai nos ajudar e vai contribuir muito aqui com a gente. Elaine, vamos partir então. Quem sabe muitos tenham ouvido por alto, né, sobre o que é o poliamor, o conceito em si, para que nós entendamos o que estão tentando nos passar através, né, dessa palavra e por trás de um conceito e ideologias que estão por trás de tudo isso. Como é que nós poderíamos conceituar então o poliamor? Perfeito. Quando nós falamos em poliamor, nós pensamos numa relação, num primeiro ponto, consentida, então, entre mais do que duas pessoas. Então, por isso, o aspecto poliamor. Então, nós falamos no relacionamento afetivo e sexual, de pessoas que entendem, digamos assim, né, que se consentem nessa relação, têm consentimento dessa relação, e difere um pouco daquilo que a gente diz, né, da relação aberta. Sim. Então, não é uma relação aberta, porque estas pessoas, nesse conceito, elas se respeitam, então elas se relacionam entre elas. Mas como assim, Elaine? Então, a gente tem uma formação de um casal com mais de duas pessoas? Sim, a ideia é essa, dizendo que há entre essas pessoas um pacto, digamos assim, um entendimento de respeito entre elas. Então, você pode ter ali dois casais, um casal e uma terceira pessoa, um homem e uma mulher, e aí as configurações dessa relação, desse tipo de relacionamento, ela vai se estruturando sempre consentidas entre essas pessoas. Então, elas sabem, né? Então, assim como uma relação num casal entre duas pessoas, elas têm também certos compromissos que envolvem também
fidelidade, mas que envolve essa liberdade de se relacionarem entre elas, que para nós parece um pouco complexo, porque sai daquele conceito que a gente sempre traz e a gente vai se unindo, na verdade, com questão de valores e a gente vai conversando também ao longo do programa. E importante, né, porque, Elaine, quando nós falamos sobre um conceito, né, enfim, uma nova forma de se relacionar que está sendo trazida, e aqui é bom e fique claro, né, nós estamos numa emissora católica que nós prezamos pelos princípios cristãos, por aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, então é apoiados na doutrina e o que nós queremos trazer é a verdade revelada por Jesus Cristo, então sabemos onde nós estamos e é por isso que nós queremos, né, pôr em discussão, abrir a reflexão e aí quando nós paramos para perceber, bem, conhecemos a partir daquilo que vivenciamos, né, um casal, um homem e uma mulher que se conhecem, constituem uma família, têm filhos, essa relação começa a se abrir de maneira permissiva, porque, né, como você trouxe dentro do conceito do poliamor, se permite isso. Por um lado, parece uma evolução. Por outro, será que está ferindo a estrutura humana, a concepção de estrutura humana da pessoa, daquilo que é a constituição dela, né? Como nós vimos, uma pessoa que se casa, né, jura fidelidade um ao outro, e aí a gente traz aquilo que é feito, realizado no altar, né? Quando recebe o sacramento do matrimônio, e repito aqui, nós estamos com a ótica cristã frente a essa realidade, é meio que disfarce, nós podemos dizer, porque a coisa é uma linha muito tênue, né? Parece que vai se perdendo assim, a evolução, ou nós estamos ferindo aquilo que é na constituição do ser humano, que prometeu fidelidade a uma pessoa, enfim. Se começa um conceito que, na verdade, vai contrário àquilo que nós temos, principalmente na sociedade ocidental, que se fala da fidelidade e da monogamia. E que a felicidade para esse casal se encontra nesse movimento. Então, qual foi a constituição disso? Esse amor, ele é tão grande, ele se sobressai tanto, que seria muito pouco eu me relacionar com uma única pessoa. Então, eu poderia me dar a outras pessoas nesse mesmo grupo. Então, o que está por trás disso? Acho que é interessante entender o conceito para não só absorver o conceito. Verdade. Então, assim, isso vai ferir a partir do seu conjunto de regras, de normas, de valores. Agora, se você pensar assim, bom, é consentido. Então, essas pessoas concordaram entre elas sobre este relacionamento. Elas vão viver as mesmas dificuldades e como é uma estrutura nova que tem sido estudada também, elas vão viver as mesmas dificuldades que um casal vive. Por exemplo, ciúme. Que se fala, não, numa relação dessa não há espaço para o ciúme. Há espaço para o ciúme. Há espaço para as mesmas dificuldades que duas pessoas vão viver num relacionamento. Agora, o que choca aí, Tiago, eu acho que isso é importante. Quais são as tuas crenças? Quais são os valores que te constituem? O quanto você está aderindo isso por uma pressão social, onde a pressão nos diz o seguinte, o importante é que você seja feliz. Então, nessa busca constante de felicidade a qualquer preço, pode ser que nesse caminho, sim, você se perca. E aqui, como você disse, né, a gente não está questionando a escolha, mas pensando assim, peraí, por que esta escolha e de que modo isso pode, aí sim, ferir quando sai daquilo que eu acredito, porque é um conjunto. Porque também é muito diferente, Thiago, e quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que é a poligamia, que já é um outro conceito também, que é cultural, onde a gente tem o casamento, né, instituído e jurídico para algumas culturas, e muitas culturas orientais também, onde isso é permitido, onde você tem a figura masculina como dominante, e aí mulheres que são submissas. E aí tem toda uma relação também cultural que é interessante entender. Então aí no meio a gente tem um monte de coisa acontecendo. Tá? E para ajudar, Tiago, a gente ter uma ideia realmente desse assunto, a gente fez um convite muito especial ao Padre Rafael Solano, que assim, entende do assunto, é um professor, e está bem, vamos dizer assim, nos ajudando muito, a gente conversou muito sobre esse programa, e ele quer falar um pouquinho para você também sobre o que é o poliamor. De onde surgiu? Como que nós podemos tratar este assunto? É um relacionamento? Não é? A poligamia e o poliamor têm a ver? Então, eu vou deixar que o Padre Rafael venha explicar para nós. E aí, galera, tudo bem? Revolução Jesus.
Jesus nos revoluciona plenamente a todos com um tema tão especial como este, a concupiscência. Na segunda carta de São João, capítulo 2, versículo 16, na Vulgata, nós encontramos que o apóstolo faz uma tripartita da especificidade daquilo que nós consideramos a concupiscência. Concupiscência no olhar, concupiscência no sentir e concupiscência na soberba da vida. Etimologicamente, poderíamos dizer com São João Crisóstomo que a concupiscência é uma tendência exagerada e desordenada de viver a verdadeira paixão do amor. De fato, muitos padres da Igreja falam da concupiscência positiva e da concupiscência negativa. Já Santo Tomás, especialmente na prima secunde, a partir do número 22, ou da questão 22 até a 48, vai desenvolver paradigmaticamente o conceito de concupiscência. É minucioso Tomás quando, em primeiro lugar, liga a afetividade da sensibilidade. Quando a afetividade começa a inclinar-se por uma situação desordenada, o mundo do sensível também se desordena. Então, por exemplo, eu gosto muito do estrogonofe, adoro o estrogonofe. Um prato de estrogonofe bem servido, com batatinha palha, uma saladinha, 2 conchinhas de estrogonofe, faz bem. Mas digamos que o Padre Rafael começa a ter uma voluptuosidade, que querida Bia Zambuja vai falar sobre isso. O Padre Rafael começa a desejar, e já não são somente 2 conchas de estrogonofe, senão 4, e depois 10, e depois 15. É um prazer desmesurado. Em segundo lugar... Olha, o convidado tá certo, mas o VT não. A gente ouve um erro só de VT aí, tá? Não é sobre o assunto que nós estamos tratando aqui, mas já a gente vai conferir, né? Se Deus quiser aí dar tudo certo, o próximo VT do padre falando sobre esse assunto que nós estamos abordando aqui. No programa ao vivo tem dessas coisas, então a gente vai seguindo. Elaine, uma coisa muito importante a gente entender e o que está ligado diretamente, né, ao poliamor, que é o conceito do que é o amor. Né? Porque nós falamos de poliamor, tá, a essência, né, até mesmo o termo, estamos falando de amor. Como que nós podemos conceituar o amor? Tá. Se nós pensarmos em amor, nós podemos colocar 2 coisas bastante distintas. O afeto que eu tenho pelo outro, esse afeto unido ao desejo sexual, então a gente também vincula o amor ao desejo numa relação, e o quanto ela se estrutura ao longo do tempo, entendendo que amor, se a gente pudesse pensar em vários conceitos psicológicos, ele vai desde parceria, união, tolerância, o dar-se ao outro, porque o que nós estamos vivendo, eu acho que aí gera crise, o quanto esse amor se torna egoísta, apenas um amor ou um pseudo-amor de autossatisfação. Então, tudo que a gente vive, na verdade, com relação ao amor é para o outro. Se você pensa num casamento ou num namoro, o que você faz a todo momento é doação, sem descaracterização. Porque essa também é uma dinâmica importante do amor. Se você perde a essência de quem você é, se você não se encontra mais naquele relacionamento, tem alguma coisa errada aí. Então, são 2 individualidades, 2 pessoas com personalidades distintas que se unem num propósito comum. Então, é esse ponto do amor que a gente não pode perder de vista, o que é o amor, né? E o amor está muito ligado ao prazer, porque a gente também corre o risco, né, Elaine, de sempre procurar no meu prazer e dizer que não, eu te amo, então eu tenho o direito do prazer e fazer de você esse instrumento para trazer prazer para mim. Tá ligado o prazer e o amor? Prazer e amor também estão juntos, mas não são únicos. Se você faz a tradução de que amor é prazer, você já tirou o sentido real do que é amor. E vamos pensar assim, ó, o amor ele começa com encantamento, então ele começa com a paixão, ele começa com algo que você descobriu no outro, que muitas vezes até é físico, e depois você vai adentrando no que é o outro.
nas suas características, e isso vai dando sentido para o amor. Quando você foge dessa questão, ou se ele fica fixado apenas no prazer, nós não estamos falando de amor. Então é um pouco mais complexo, né? Mais amplo. Então vai reduzindo, né? O conceito Exato. do que é amor, né? Vamos pensar no seguinte, se uma das partes do casal não consegue mais ofertar ao outro a posição sexual, por alguma dificuldade fisiológica, por algum adoecimento, e ele fica impedido do ato sexual, você abandona porque ele não te serve mais? Forte. Então, essa é uma questão. E a gente na clínica vai percebendo muitos casais onde essa parte, muitas vezes, ela não pode mais acontecer. E aí o que sustenta é a parceria, são outras coisas que vão sustentando o amor ao longo do tempo. Uau, e vamos lá trazer mais gente aqui para o nosso sofá, porque tem espaço ainda, a gente quer acolher aqui a Ivana, que também já é conhecida no programa Revolução Jesus. Ivana, que bom recebê-la aqui para a gente poder acrescentar ainda mais nesse assunto. Bem-vinda, viu? Pode sentar aí, ó. Oi, Rafa. Já estava aguardando aí o seu espaço, né, velho? A Ivana, ela é casada, mãe de 3 filhos, e a gente já quer começar com uma pergunta. Ivana, é possível amar o homem por toda a vida? É possível amar um homem toda a vida? Eu vou te responder assim. Que não. Olha, Mas gente, Ivana, aquela resposta inusitada. Como assim, gente? Não foi combinado, né? Olha, se eu for amar com a minha concupiscência, não. Mas se eu for amar dentro de um desígnio eterno, pensado a mim, num plano original que Deus pensou antes da queda, sim, porque eu fui feita para amar e me entregar a uma pessoa. Né? A palavra de Gênesis diz, o homem e a mulher se unirão, então não é 3, não é 4, é o homem e a mulher, e formarão uma só carne. Eles formarão uma só entidade. Né? A gente vai até dizer assim, eles não são, eles são 2, como a Elaine diz, na individualidade, né? Eles são complementares, porque eles não são incompletos como pessoa, mas eles se completam e eles agora criam uma nova pessoa, que é o casal. Eu entrei como Ivana, Valdir entrou como Valdir, mas agora a gente criou, pela essa união e pelo dom do sacramento, uma nova pessoa, que é o casal. E com eles vem aquilo que para mim é o fabuloso, né? Essa fecundidade, que pode vir pelo dom da maternidade e paternidade física, mas também uma fecundidade que vem própria daquilo que jorra e brota do casal. Olha, gente, que bonito. Perceba o caminho que a gente foi fazendo aqui, né? Partindo dessa temática que é o poliamor. Trouxemos aqui com a Elaine o conceito, né, do que é o poliamor, o que está sendo dito hoje. O conceito base, né, disso, para que a gente entenda também, né? Só para que a gente não fique com os nossos achismos. Mas depois disso fomos falando da estrutura humana, do ser humano que é chamado a amar, mas que, portanto, muitas vezes acaba caindo no egoísmo. E agora vem a Ivana e começa trazendo junto a experiência e você vai perceber como as coisas vão se complementando. Do que de fato é o amor na ótica cristã, o que é o relacionamento conjugal na ótica cristã. Então isso que é o bonito, nós estamos trilhando esse caminho. E a gente vai continuar depois do intervalo, porque o assunto é super interessante. Claro, esgotar, impossível, mas aprofundar ainda dá tempo. Então não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente volta já já com mais Revolução Jesus. É o programa Revolução Jesus, nós estamos de volta, segundo bloco do programa, falando sobre o assunto poliamor. No primeiro bloco nós conceituamos um pouco sobre esse termo, também entendendo melhor o conceito de amor, e a gente provocou você a interagir com a gente no @Revolução Jesus e quero trazer aqui alguns comentários quando nós perguntamos como você conceitua o amor. A Giana Guedes disse, vejo o amor como um ato de renúncia e decisão, onde nos doamos ao próximo com o mesmo amor de Cristo na cruz. Parafraseando Santa Teresa dos Andes, quando se ama, tudo é alegria, a cruz não pesa, o martírio não se sente, vive-se mais no céu que na terra. O Neto, acho que o conceito de amor vem do cuidado, por isso é válido o velho ditado, quem ama cuida. Por isso Deus cuida de cada um de nós, porque Ele nos ama. Acho que é basicamente isso. Boa noite, família Revolução Jesus. O Célia, né? Baldo Célia.
já no meu sofá acompanhando com meu esposo, ligadinha no Revolução Jesus. Abraço aí para você e para o seu esposo também. Que bom, a Cristina. O amor é a base de tudo, é algo que não descaracteriza e nem violenta a minha essência de filhos amados de Deus. E Santa Teresinha nos fala que o amor é a pequena via que nos leva para o céu. Abraço também para Marli, que está aqui com a gente. E temos mais uma resposta aqui da Silvia. Tenho uma relação afetiva e por anos vivi o auto-julgamento e sofri por isso. Hoje enxergo que o amor que sinto e vivo não me torno, aspas, menos filha de Deus. Vamos pegar um gancho aqui da resposta da Silvia, né, que eu acho, né, interessante. Quem sabe muitas pessoas se identifiquem com essa realidade. Não me torno menos filha de Deus. O que nós podemos dizer sobre isso? Pode começar. Não, eu acho sempre importante colocar uma coisa e até definir esses papéis, porque como psicóloga, né, a gente sempre fala do acolhimento da pessoa. Certo. Então, eu acho que esse papel, quando eu trago meu papel como psicóloga, eu entendo qualquer situação humana e nós acolhemos isso. E aí ela coloca um viés que eu acho que é um viés espiritual e um viés da realidade espiritual, que eu acho que é interessante trazermos, a gente comentava aqui, né, que isso não diminui e nem retira a filiação. Então, isso falando do ponto de vista católico. Então, só para nós dividirmos isso, né? Porque assim, você é psicóloga e católica? Sim, eu sou psicóloga, a minha fé é católica, mas eu entendo muito bem a divisão disso tudo. Então, acho que isso é importante trazer também, porque muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade porque elas não conseguem colocar isto, colocar aquilo que elas vivem. Então, do ponto de vista espiritual, não diminui a filiação. E aí eu acho que cabem outros vieses para você colocar, né, Ivana? Sim, não diminui de nenhum momento. A filiação. Eu vou responder ela com um encontro que eu fiz semana passada. Eu fui estacionar o meu carro em um lugar e uma pessoa veio até a mim. E no primeiro momento eu me assustei. E ali eu fiquei, porque o lugar que eu ia estava fechado, e essa pessoa falou para mim assim, esse lugar está fechado. Você vai esperar tudo? Não, eu falei assim, eu vou esperar sim. Aí eu olhei bem para essa pessoa e perguntei, qual é o seu nome? Aí ela falou assim, Kiara. Aí eu olhei para ela e falei assim, o seu nome de batismo? Ele, Leonardo. E ali eu passei um bom momento conversando. E no meu coração eu fiquei compadecida porque era um morador de rua, ele dormia à noite na rua, e eu me interessei àquela pessoa. Então, antes da gente ver as condições, né, e vamos dizer assim, a situação daquela pessoa viva, a gente tem que olhar que atrás disso tudo, ela falou que ela se julgava, né, que muitas vezes esse olhar que a gente leva ao primeiro momento de julgamento, existe um filho de Deus, e Deus quer encontrar esse filho. E depois, né, a condição moral, a gente vai se ajustando, principalmente não a julgamentos, mas aquilo que Deus pensa da gente. E esse ajuste é aquilo que Deus vai pensando, a gente entendendo quem a gente é como se fosse uma resposta a coisas que estão lá dentro da gente. Profundo, né? Profundas. E eu acredito que esse encontro com amor verdadeiro, ele responde coisas profundas e essenciais, sem julgar. Porque a pessoa é muito mais do que o comportamento dela. É olhar a pessoa, né? Isso que é o bonito, essa visão personalista, né? Tanto trazida por São João Paulo II. E é bacana a gente também entender, né? E abrir esse leque de compreensão. E na medida que eu vou me relacionando com Deus, que é o meu pai, e eu como filho, né? No caso, filha aqui também, eu vou de fato entendendo quem eu sou. A minha própria estrutura, isso é bonito, é uma consequência, né? Da ação de Deus que vai trazendo clareza. Eu vou trilhando um caminho, isso para todos nós, não apenas nessa realidade específica que foi trazida, mas em todas as outras, né? Se nós não somos filhos, mas não apenas em conceito, mas assumimos a postura disso e vivemos como tal, nós vamos nos perder, hora ou outra, no caminho, né? Porque existem muitos conceitos, muitos achismos, muitos rótulos que vão colocando sobre nós e que a gente está perdido, não tenho clareza. Mas à medida em que eu me aproximo, eu sempre gosto de dizer, né? Antes de começar o programa, a gente estava ajustando a luz aqui, né? Porque luz para a TV é muito importante, porque traz clareza, estava afinando a luz. Deus é a luz. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais claras as coisas vão ficando. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais clareza eu vou tendo de mim mesmo, né? Porque Ele é o autor, Ele me conhece. Então, obrigado aí pelas participações. E já vou emendar aqui numa pergunta, né? Quando nós falamos de poliamor, a gente já vai falando assim de um amor excessivo, transbordante, um amor que cresce, né? O
amor, de fato, por ser tão grande, ele derruba as barreiras dos limites? Então, amar muito significa tirar limites que foram impostos ou o limite faz parte também da constituição do que é o amor? Se você pensar em limite, até onde você chega por amor? Ou o que você faz? O que você faz por amor fere a sua dignidade, destrói aquilo que você construiu, ou você percebe que aquela construção ela é rica e ela é fecunda? Fecunda não só no sentido de filhos, de gestação, se ela gera vida. Então, nós podemos também pensar por esse caminho. Sim. Quando se fala na perda de sentido do amor, justamente é o amor egoísta ou altamente de autossatisfação que tem nos ferido. Porque o que se vende? O que se vende hoje em dia? Seja feliz a que custo for, não importa. E muitas vezes nesse sentido você vai matando o outro. Sim. Você mata o outro. Então isso talvez canse no amor. Essa é uma das possibilidades, a gente poderia pensar em várias. Porque você fala assim, não, uma hora esgota. Mas aqui a gente não está falando de amor de conto de fadas. Esse não existe, esquece. Esse ele não existe de fato. Você ama um dia, no outro dia você vai estar brigando, e no outro você se desentende porque você fez uma coisa do outro do jeito que o outro não queria. Então, só para a gente sair desse caminho de de amor só tem florzinha e coraçãozinho, não tem. De jeito nenhum. E a Ivana está aqui para dizer, né, Ivana, você que é casada, a gente estava falando da questão assim, e o construir no dia a dia? Porque você não vai, não que o amor vai diminuindo, mas também ali no dia a dia, você debatendo com a minha alimentação, você dando a sua alimentação para o seu esposo e assim vice-versa. Mas o que te motiva a continuar todos os dias? Eu gosto de uma frase que tem uma participação enorme de João Paulo II na Gaudium et Spes, número 24. O homem, criado por si mesmo, não pode se encontrar se não for num dom sincero de si mesmo. O casamento foi me mostrando, eu sou casada há 23 anos, que eu sou a pessoa mais egoísta do mundo. Porque a gente entra para ser feliz e a gente só fica se a gente faz o outro feliz. E aqui não é só fazer o meu marido feliz, é entender que, tipo assim, eu acordo 5 horas da manhã, mas eu não acordo porque eu acordo porque eu tenho que arrumar a criança, eu acordo porque eu tenho que arrumar lanche da escola, não é pra mim, entendeu? Uhum. Eu não me acordo pra me maquiar melhor na televisão, eu acordo por causa de alguém, eu acordo por causa de 3 crianças, eu acordo porque eu tenho que ir para o trabalho para honrar a minha família. Tudo bem que eu sou missionária, mas é o normal de uma vida de casado. Eu vou para casa depois e eu passo um tempo, eu podia passar a tarde toda comigo, para mim, mas eu passo de 1h30 até 5 sentada com 3 crianças estudando. E quando eu termino isso, eu vou lavar louça, eu vou pendurar roupa, eu vou botar roupa para lavar. Então, não, é um chamado para. Então, quem entra na vida 2 pensando que é para autorrealização, se frustra. E a monotonia do casamento, né? Não dá mais, com a mesma pessoa, eu de novo fazer sexo com o mesmo marido, depois de 23 anos, ela nasce a partir do momento que eu não sei mais me dar. Então, casamento é se possuir para se entregar. E aí entra, não é fusão, não é possuir o outro, não é ter o outro para si, né? Repito, não é fusão, mas eu me possuo para me entregar. Quem não entra com casamento, e aí eu não falo nem casamento cristão não, viu? Uhum. É qualquer união a 2, onde a gente se compromete com alguém, a gente só é feliz quando a gente se dá. Por isso que hoje a quantidade de divórcio, a quantidade de ideias assim mirabolantes, miragem, né? João Paulo II falava mesmo de contrafação, contrafação eu peguei, mas sabe aqueles negócios falsificados? De falsificação do amor. Por quê? Porque hoje o homem é um bicho egoísta e se ele não lida com isso, ele não é construído para viver o verdadeiro amor, ele vai se frustrar, ele se frustra. Bom, gente, agora sim, ele chega aqui junto com a gente, o assunto está profundo. E quem contribui conosco é o querido Padre Rafael Solano. Bem-vindo, Padre.
Só o amor é digno de fé. É assim que o teólogo suíço Urs von Balthasar nos ajuda a compreender a beleza e, de modo especialíssimo, o significado do amor cristão e do amor humano. O Papa Francisco, na belíssima exortação Amoris Laetitia, já o disse para mim, numa das mais belas exegeses. O amor conjugal faz com que os cônjuges se amem intensamente. O nosso amor cristão não é exclusivo, mas o amor conjugal exige exclusividade. Podemos amar a todos, porém não com a mesma intensidade. Algumas culturas, como a cultura do poliamore, está gerando sérias implicações dentro do ambiente do século XXI. Se oferecem diversas propostas para que as pessoas se amem conjugalmente de forma grupal ou de forma particular, oferecendo a um grupo e a outro grupo uma certa sintonia de um falso amor. O amor entre um homem e uma mulher na vida conjugal é um amor exclusivo. Não se pode equiparar o poliamore à poligamia. E não se pode dizer que o poliamore está sustentado na poligamia do Antigo Testamento. É verdade que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos dos nossos patriarcas viveram na poligamia. Porém, temos que ter muito presente que Deus sempre escolheu uma das suas esposas para que numa delas fosse gerada a vida que uniria o povo de Israel. Nós não fazemos mais parte do Antigo Testamento, nós temos a beleza e a grandeza do Novo Testamento, onde Cristo, retomando o texto do Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, especifica no capítulo 9 de Mateus a grandeza desse amor indissolúvel. A cultura do poliamore, tristemente, está afetando as bases da vida conjugal, não somente cristã. E nós não podemos fazer uma transposição cultural dizendo que a poligamia e o poliamore correspondem ao mesmo sentido e à mesma identificação do amor entre os casais. Respeitamos as culturas poligâmicas, porém, não podemos auspiciar o poliamore, onde muitas pessoas desejam viver um único casamento de diferentes ou a partir de realidades completamente distantes. O amor conjugal é um amor exclusivo. Obrigado, Padre Rafael Solano. Até engasguei, mas daqui a pouquinho a gente vai ter mais participação do Padre. Sabe o que eu estava refletindo diante de tudo aquilo que vocês estavam trazendo? Tem uma característica do amor, claro que para nós cristãos fica muito evidente, mas é do amor em si, que é a condição sacrificial, de eu me sacrificar pelo outro. É por isso que nós olhamos para Jesus na cruz e vimos a que ponto o amor chegou. Não para si, para que se doar, ele se entregou por nós. E aí entra algo que pode ser muito confuso, né? Que nós falamos o quê? O poliamor, né? O amor aberto, livre, amar outras pessoas, enfim. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes por trás disso está um desequilíbrio, por exemplo, na ordem do prazer, onde eu não sei me conter, eu não sei viver a continência, onde eu quero responder a todos os apetites, e nós sabemos que nós somos seres racionais, e por vezes eu posso estar indo, né, para o lado mesmo animalesco, de assim, não, tudo que eu sinto eu tenho que fazer. A condição sacrificial, a ponto de eu me sacrificar, até mesmo de um desejo, por vezes, todos nós temos desejos desordenados em vários aspectos, né? Nós precisamos ordenar. O amor sacrificial, o sacrifício no amor, no concreto, como é que ele se dá? Ou, afinal de contas, em nome do amor eu posso tudo? Eu sei que a resposta, ela vai ser mais profunda, então a gente vai deixar lá para o próximo bloco, tá bom, gente? Então fica aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, até para ajudar a clarear e a trazer entendimento para a gente, porque senão a gente vai descaracterizando o amor sem entender de fato o que ele está fazendo, tá bom? A gente pode ir para o intervalo e a gente volta já já com mais Evolução Jesus, falando sobre, trazendo essa resposta aí.
É programa Revolução Jesus, nós estamos falando sobre poliamor e eu deixei uma pergunta no ar aqui no último bloco. Quando a gente fala de amor, em que lugar o sacrifício entra? O sacrifício faz parte do amor? Eu jogo agora, devolvo a pergunta pra vocês duas e as duas têm direito de resposta, viu? Isso! Tá bom, não fica só pra um. Vai, Elaine, Começa então. Vamos lá. Você pensa no amor com 3 pontos: doação, sacrifício, entrega, satisfação também, porque senão seria uma hipocrisia dizer que você não vai se satisfazer também naquela relação. Mas é o conjunto todo desse que vai te sustentar e te levar para algum lugar. Então, nós falávamos antes do intervalo que as coisas acabam muito rápido porque você não tem tolerância. A nossa vida tem sido conduzida a pouca tolerância à frustração, à decepção. Então, isso tem matado o amor. Porque eu não tenho paciência. O outro chegou nervoso, vai chegar 250 mil vezes nervoso e você vai ter que entender o que está acontecendo. Claro, desde que isso não beire aos limites da violência, que a gente está falando de uma outra coisa. Né? Então, nesse caminho que o amor vai se estruturando, você precisa entender, peraí, eu nasci para amar? Ou o meu amor também está permeado de experiências negativas que eu tive? E isso pode talvez estar tirando o sentido real daquilo que é o amor, que envolve também prazer, que envolve doação, que envolve pertencer a alguém e não deixar de ser quem você é. Então comecei, agora é a Ivana. Dá sequência, Ivana. Agora é você, Ivana. Eu vou partir da característica do amor conjugal, né? Quando a gente olha o amor conjugal, a gente não pode deixar quem o criou. E Deus criou o casamento, homem e mulher, dentro da relação conjugal, para que eles fossem aqui na terra o que acontece lá no céu. Então, assim, eu e o Valdir e os casais, eles expressam no mundo uma realidade visível de algo invisível. O que é invisível? Deus é amor. E qual é o troço que acontece lá em cima, se a gente pudesse dizer assim? O pai não sabe fazer outra coisa senão dar, se dar, se entregar. O pai ama dar. Se a gente primeiro entendesse isso, que Deus ama dar, a gente ia pegar a pegada de tudo aí, ó. Deus ama dar. O filho, sendo amado, não sabe fazer outra coisa senão se devolver ao pai e se dar para o pai. Deus olhou e disse assim, vamos fazer uma coisa, ele ama tanto e um ama tanto o outro, que eles quiseram fazer nessa terra algo que pareça com eles. Criou o homem e a mulher para que nessa relação de se entregar, se dar. O problema é que dá, a partir do momento que o pecado entra no mundo, dá dor. Dá dor, dói, entende? Mas só que a gente tem que entender que dar faz parte da nossa essência. Faz parte daquilo que... Quando a gente se liga em relação a isso, vamos dizer assim, a dor tem um sentido. A dor do filho, a gente acabou de viver a Semana Santa, o esvaziamento do filho, a entrega de Jesus, né? O amor que ama dessa forma, né? João Paulo II falava assim, olhem para o Cristo. Ele não veio acabar o amor humano, mas ele veio mostrar o que é o amor de verdade. E o amor de verdade é dom dessa forma. E aí ele vai no concreto da vida. Eu falei aqui da minha vida familiar e é concreto, é muito concreto. É muito concreto. Então, assim, e aí a gente sai daquela ideia que a vida conjugal ela é uma Disneylândia de prazer. Gente, vida conjugal íntima não é assim, né? Não é mágica. Filho não é mágica. Só que hoje a gente pinta esse mundo de mágica. E eu me encontro muitos recém-casados, frustrados já, porque não é o que era, não é o que pensou. Idealizou, né? Que idealizou, entendeu? E se coloca em xeque uma vida que tem à frente para ser vivida, entendeu? Só que, tipo assim, a gente precisa, eu acho bonito isso também, que dentro do matrimônio, dentro da igreja, existe essa entreajuda, vamos dizer assim, com os casais mais velhos, né? Tem aquele ditado que diz, né? Panela velha que faz comida boa, mas não nesse sentido, no sentido que a maturidade ajuda, quem já viveu anos
ajuda. Quem chega agora, nesse terceiro bloco também com a gente, é o Padre Rafael Solano. Estamos falando sobre o poliamor e ele vem contribuir conosco. As culturas muitas vezes pensam, determinam e analisam o comportamento do ser humano. O valor cultural na antropologia cristã parte de um princípio muito especial. Nós chamamos de humanismo integral. Quando um homem escolhe uma mulher para amá-la e quando uma mulher escolhe um homem para amá-lo, entra nesta relação um princípio cristão básico, a fidelidade. Precisamente por isso, no dia do casamento, o casal diz publicamente: eu te recebo. Eu te aceito como meu esposo, te aceito como minha esposa, para amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O princípio indissolúvel desta conjugalidade é aquele que vai motivando o casal a vivenciar esse amor. O amor na vida conjugal, num certo sentido, é indiviso. O casal vive para si. O casal se ama e no seu amor é capaz de alargar esse amor na experiência da família e na experiência da paternidade e da maternidade. O Papa Francisco o diz belíssimamente no 6º capítulo da Amoris Laetitia. A paternidade e a maternidade alargadas, o horizonte desse amor que se estende. A família está sendo afetada por correntes como o poliamore, assim como vimos na primeira intervenção, no primeiro momento. É muito doloroso e também é muito questionador quando você ouve certos casais afirmarem que terão novas experiências, os popularmente chamados trisal, ou casamentos a 3, a 4 ou a 5, ou as falsas relações chamadas relações abertas. Todo casamento cristão é aberto ao amor de Deus na exclusividade do casal. É aberto para a vida como um dom divino e, sobretudo, é aberto para a santificação. Não nos deixemos enganar com novos termos. Nós, professores, dizemos neologismos, que afirmam que o amor conjugal pode ser compartilhado com outros casais. Se compartilha a amizade, se compartilha a ajuda mútua, se compartilham até os bens, se for necessário. Mas o amor do casal é um amor exclusivo. E vamos aproveitar aí a sua participação, Padre Rafael Solano, e vou soltar mais uma pergunta aqui para ele, Rafa. Como nós podemos e devemos viver o amor cristão e combater os falsos amores? Contribui aí com a gente, Padre. Tenho as minhas dúvidas de se a gente pode afirmar de falsos amores, sabe? Por quê? Porque o amor é verdadeiro. O único amor, aquele que vem de Deus, é verdadeiro. E a gente ama para valer. Agora bem, dentro da experiência do anúncio da Boa Nova do Reino, nós temos que ter muito presente aquilo que Jesus diz a todos nós, já que estamos no tempo pascal, ainda muito mais forte. O Senhor está conosco. Ele se apresenta para vencer os nossos medos e, sobretudo, Ele vem ao nosso encontro para esclarecer todo tipo de sombras. O verdadeiro amor não permite, não imagina, não pressupõe jamais o uso da outra pessoa ou, muitas vezes, torna o outro uma finalidade. O verdadeiro amor nasce na alteridade, no crescimento de uma liberdade pura, de uma liberdade que é a base da escolha. Volto a dizer e a sublinhar, quando um homem e uma mulher se escolhem, quando dois amigos ou mais decidem iniciar uma amizade, partimos de um princípio que em Cristo é revelador, transcendental, sobrenatural. A liberdade
e a graça. É pela graça que Deus permite que os casais cresçam, que os amigos se santifiquem. E é na graça que encontramos o verdadeiro sentido a esta experiência que o amor cristão traz para nós. O amor conjugal, na sua indissolubilidade e especialmente na sua exclusividade, o amor amical, na sua disposição, entrega e abertura, e o amor cristão, universal, aberto a todos, disposto a amar a todos e a servir a todos. Padre, muito obrigada. Sempre é bom ter conosco aqui. Eu já fiz o convite, Thiago, dele vir presencialmente. Estou esperando, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom, mas muito obrigada, porque ele sempre está muito disponível, nos ajudando e nos esclarecendo muitas coisas, né? E agora, pegando um gancho naquilo que o padre foi falando, hoje, analisando a sociedade, nessa questão até mesmo do poliamor, para onde nós estamos caminhando? A médio e a longo prazo, quais são as consequências que nós vamos colher a partir dessa forma de relacionamento que vão trazendo, né? Gente? Eu vejo que se nós não cuidarmos, né, a gente falava de essência, entender a essência humana se faz cada vez mais necessário. Acho que nós temos que pensar assim, como eu tenho me relacionado de maneira geral, né? Se não é uma maneira muito hedonista, só voltada para mim, para o meu umbigo, para aquilo que eu quero, excluindo o outro, porque isso vai se refletir em qualquer coisa. No namoro, no casamento, no trabalho, numa sociedade de autorrealização só. Essa coisa do auto, né? Se a gente fala, é autorrealização, é o auto. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu preciso fazer o autoconhecimento para me dar melhor ao outro. Mas esse autoconhecimento também, se não for voltado para o outro, ele mata a relação. Ele mata, ele fere ao outro. Porque ele é puramente para o meu brio, né? Para que eu seja o melhor no meio de todo mundo. Então, acho que esse cuidado a gente precisa ter e ter uma capacidade crítica cada vez maior. Será que nós temos olhado isso do ponto de vista histórico, cultural? Porque, querendo ou não, a gente vai sendo encaminhado para as coisas e a velocidade também de tudo vai nos colocando aí, né? Então, como seres humanos, independente da tua crença, independente daquilo que você acredita, para onde você tem conduzido as suas vontades, os seus prazeres, as suas motivações de vida? Eu deixaria isso assim para uma reflexão mesmo para nós nessa noite. Eu deixaria um trabalho de casa. Professora. No final, É mãe. lição de casa. Trabalho de casa, né? Eu meditando para estar aqui, eu deparei com o encontro de João Paulo II com os jovens em 1980 em Paris, no Parque de France, já que você falar, né? Isso, nobres. Que é maravilhoso e atual. Gente, anos 80, é como se ele falasse para nós hoje. Lá, João Paulo II puxa os jovens, chama os jovens a se levantarem. Ele termina a palavra dele dizendo, menina levanta, rapaz levanta. E João Paulo II falava que a gente não pode esquecer que o nosso século é marcado por estruturas políticas, ideológicas que querem destruir o homem, né? E interessante que se a gente for olhar, a questão do poliamor é velha, não é nova, não é coisa desse momento, né? Já o comunista, os filósofos comunistas pregavam esse amor camaradagem, né? E o objetivo deles, porque eles entendiam que a família era propriedade, né? E como eles queriam atingir a pessoa, o indivíduo, eles entenderam que a família fazia uma barreira a isso, a pessoa. O sistema totalitário conduzia o indivíduo. Então vamos atacar o quê? Aquilo que me impede de chegar até aqui. Então vamos atacar a família, vamos começar a desmantelar ela. E a gente foi vendo a partir dos caminhos e das escolas ideológicas, filosóficas que foram acontecendo, que no fim a gente quer tocar a pessoa, destituir ela dessa característica de pessoa. Quando a gente destitui característica de pessoa e indivíduo, a gente toca no senso metafísico, que é, eu fui feita para quê? Por que eu estou aqui nesse mundo? O que eu sou chamada a viver? Aí a gente tira as questões mais essenciais. E aí a gente não tem mais pessoa, a gente tem animais.
E aí, gente, Vai descaracterizando a prostituição. total, Pessoa humana, ser humano, total. né? E aí entra tudo, né? É poli, e aí vai tudo, entra fácil. E a gente perde com isso tudo o discernimento e a gente vai ficando distante do coração, né? O coração que traz lá dentro esse lugar onde muitas vezes eu não consigo mais acessar. Porque eu estou distante do coração desse centro, onde Deus está lá gritando a minha verdade. Gente, olha, mereceria um próximo programa, não mereceria? Você acha que no final a nossa produtora? Episódio 2? Então, quem sabe, viu? Fica aí, ó, a dica fica de olho, quem sabe tem episódio 2 desse programa. Obrigado, Elaine. Obrigada. Obrigado, Ivana. Eu que agradeço. Por nos ajudarem aqui a esclarecer, a aprofundar uma reflexão muito ampla. Sei que teve pessoas que também fizeram algumas perguntas, né, nas nossas redes sociais. A gente vai tentar responder vocês também. Mas obrigado por você que esteve com a gente. Revolução Jesus sempre quer levar essa experiência revolucionária. E quem realiza é Jesus Cristo. Aquele que melhor soube amar e nos demonstrar de fato o que é o amor. Valeu, Rafa. Obrigada, Thiago. Obrigada a você que nos acompanha, que está ali, ó, na fidelidade toda segunda-feira com a gente. E a gente quer agradecer e também quer fazer um convite para você. Gostou do programa? Indica para outra pessoa. Vai lá no Canção Nova Play. Nessa semana a gente vai ter o programa lá na íntegra. E pode ser que hoje você conheça uma pessoa que precise, né? Que está um pouco confusa naquilo que é o poliamor, aquilo que não é, aquilo que é o amor verdadeiro. Então, vai lá e ajuda ela indicando o nosso programa. E até mais, segunda-feira. Tem mais, a gente está aqui, não é, Thiago? Isso mesmo. E sexta-feira tem reprise do programa, inclusive, viu? Sim. Um grande abraço, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.